Olá, sejam bem-vindos ao Por Dentro da Pós desse mês de novembro. Hoje, dia 1º, nós temos uma convidada super especial para falar sobre um tema também muito especial, que são as competências do mediador e do conciliador. E para isso, nós convidamos a autora desse livro excelente, que é a professora Daniele Farinhas, que é advogada, conciliadora, de forma extrajudicial e também judicial, professora e tutora aqui dos cursos da Uninter e também minha colega, minha amiga pessoal em vários projetos. Tudo bem, professora Daniele? Tudo ótimo, professora Jennifer. Agradeço o convite, agradeço também ao professor Silvano pelo convite. Estou muito feliz, é uma honra para mim participar desses eventos com vocês sempre. Eu que fico muito feliz com a professora Daniele ter aceito o meu convite. Sempre que eu chamo, ela vem para me ajudar a resolver várias dúvidas dos nossos alunos, dos nossos telespectadores. E hoje não podia ser diferente. E nós vamos falar então sobre o tema desse livro que foi lançado no mês passado, né? Mês passado. Finalzinho de setembro, na verdade. Foi lançado e agora ele já está à disposição lá no site da Intersaberes, para quem quiser, né, da editora Intersaberes. Quem sabe no ano que vem nós tenhamos aí um lançamento oficial. Estamos aguardando aí maiores informações, né, professora Jennifer? Sim, sem dúvida. Nós temos visto, professora Daniele, nos últimos tempos, que a mediação, a conciliação, a arbitragem e os métodos consensuais de resolução de conflitos têm sendo cada vez mais estimulados. Tem muita gente que não sabe as razões disso está acontecendo agora. Se você pudesse explicar para os nossos telespectadores por que a gente está incentivando tanto, por que esses métodos estão tão em voga ultimamente? Na verdade, Jennifer, assim, eu vejo duas razões principais, né? Vou falar aqui olhando para o pessoal que está nos assistindo. A primeira delas é a questão de que o Poder Judiciário, isso não é novidade para a gente, todo mundo sabe que ele está sobrecarregado, né? Se você ajuiza uma ação hoje, você sabe que nesse ano, com certeza, você não vai ter nenhuma resposta. A gente já está em novembro, então no ano que vem o processo vai começar a andar e vai demorar, depende muito da natureza ali daquele processo, mas vai demorar muito porque são muitos processos, né? E não tem juiz, não tem funcionários ali, servidores públicos suficientes para dar conta de tudo aquilo ali. Então essa é uma razão. Mas não é só isso. A gente vem trabalhando, nós profissionais que atuamos nessa área da mediação, da conciliação e os operadores do direito como um todo, a gente vem trabalhando para mudar a cultura de litígio que é instaurada no Brasil há tantos anos. As pessoas, elas acreditam que elas devem, que elas precisam submeter os seus conflitos para a apreciação de um juiz, para o Poder Judiciário. E não é bem assim. A ideia central da conciliação e da mediação é empoderar as pessoas para que elas consigam solucionar os próprios conflitos. Porque, Jennifer, não é só para desafogar o Poder Judiciário, é porque isso gera uma probabilidade muito maior daquele conflito ser efetivamente resolvido, né? A pessoa ela ficar satisfeita com a solução. Muitas vezes a solução que o juiz dá não vai te satisfazer. E aí você vai fazer o quê? Vai recorrer. E no final das contas, vai chegar um momento em que não cabe mais recurso e que aquela é a solução que foi dada e você vai ter que aceitar. É diferente de quando você consegue compor, juntamente com a outra parte, vocês criam a própria solução, né? Aquilo foi criado por você, por nós, digamos assim, supondo que nós tenhamos um conflito, nós duas. Então, a gente cria aquela solução. A chance de efetividade é muito maior. Então, eu vejo essas duas questões, a gente sempre fala, né, da questão da sobrecarga, da morosidade do Poder Judiciário, porque não é nenhuma novidade e eu acho que é uma preocupação, por isso que o Poder Judiciário apoia tanto também os métodos autocompositivos. Então, tem aí resolução do CNJ, teve criação dos Sejusques, então o Poder Judiciário ele quer também dividir essas tarefas, né? Mas eu acho que todos nós, operadores do direito, precisamos buscar isso como uma medida de conscientização social também. É a nossa tarefa, né, como advogados. Sem dúvida, professora Daniele, é interessante a gente olhar esse contexto que a gente vive, porque com o advento da Constituição de 1988,
abriu-se um leque enorme de possibilidades, a inafastabilidade da jurisdição, ou seja, que lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, criação de defensoria pública, criação de juizado especial. As pessoas foram empoderadas com muitos direitos, mas como a professora falou, o Poder Judiciário não acompanhou essa evolução, ele não tem estrutura para dar conta desses processos. Daí chega naquele processo, naquela situação que ela falou ali agora, né, professora? Você fica anos esperando um processo ser resolvido. Eu trabalhei alguns anos na vara da Fazenda Pública e peguei um processo que era de 1963. Antes do meu pai nascer, aquele processo foi ajuizado e até o momento que eu estava atuando nele, 2020, não tinha sido resolvido. E pense, se nós tivéssemos levados por uma resolução de conflitos consensual, com certeza seria melhor, porque isso é justiça, será, professora Daniele? Demorar tantos anos? É algo que, assim, provavelmente a pessoa que ajuizou aquela ação, talvez ela nem esteja mais aqui. Então, provavelmente são os filhos, os netos, eu não sei do que se tratava o processo. Normalmente, eu tenho um caso pessoal, até particular, né, envolvendo uma empresa do meu avô, a falência dessa empresa, e muitas partes envolvidas naquela situação já faleceram. Então, ele é um processo muito complexo, também muito antigo, e por conta disso, porque aí precisa ver a questão dos inventários e tudo mais, e hoje fica muito mais difícil tentar uma conciliação. Nesse caso, claro, a gente sabe que processos, né, envolvendo falência e recuperação judicial, eles são muito complexos, mas existem pessoas capacitadas, existem, por exemplo, mediadores, especialistas em direito empresarial, em direito societário, que podem auxiliar a resolver esse tipo de questão, né? Então, é difícil dizer se isso é justiça, né? Talvez o meu avô não veja o final desse processo, Sim. Né? Então, realmente, eu entendo e compartilho dessa preocupação que você passou aqui para nós. Eu tenho visto, pelo menos no sentido que nos últimos anos, especialmente a partir do advento do Código de Processo Civil, houve uma preocupação com a mediação e conciliação. Mas o problema da celeridade já é bem antigo. Sim. Mediação, conciliação, arbitragem são coisas novas que surgiram ali com o CPC ou elas têm algum histórico? Se pudesse falar o histórico desses institutos para a gente? Não, elas não surgiram com o CPC. Na verdade, assim, a lei de arbitragem ela já é um pouco mais antiga. Eu não me recordo agora se é de 93, alguma coisa assim, mas é da década de 90, tá, Jennifer? Então, a arbitragem ela já é um instituto antigo, que, assim, ela vem, digamos que emprestada, né? A gente pega aí do direito comparado, em países como os Estados Unidos, por exemplo, a arbitragem é um instituto muito efetivo, e aí o Brasil vai se inspirar lá fora para trazer esse instituto. Só que a arbitragem, ela não é um método autocompositivo, né? Ela é um método heterocompositivo, bem similar à jurisdição, na verdade, só que ela é como se fosse uma jurisdição privada. Né? Você vai nomear um árbitro à sua escolha, ou uma câmara de arbitragem, que vai funcionar de forma muito similar a um tribunal, para resolver aí questões entre particulares. Questões, claro, que se tratem de direito disponível, né? Direito patrimonial disponível. Então, ela é um método muito efetivo para auxiliar a desafogar aí o Poder Judiciário, mas ela não traz essa questão do empoderamento ali que eu falei. Então, a arbitragem a gente coloca ela separada, quando vou explicar, falar de arbitragem, mediação e conciliação, a gente separa aí os três institutos. A mediação, ela tem uma lei de 2015, ali mesmo ano do novo código, uma lei que veio regulamentá-la, mas os métodos de mediação e conciliação, que são muito similares, eles são muito antigos. Na verdade, lá em 1600 já se falava em conciliação, na verdade se falava em reconciliação, nas ordenações filipinas. Olha só que interessante. Naquela época, tem até um capítulo no livro aí, para quem se interessar, que fala da evolução histórica dos métodos autocompositivos. Então, naquela época, já se previa que não haveria processo judicial sem se tentar esse procedimento da reconciliação. Então, era como se fosse, gente, a previsão da audiência de conciliação prévia, que a gente tem hoje no Código de Processo Civil. Então, olha só, o que aconteceu
para que de 1600 até 2015 tivesse que se repetir essa questão. Por que será, né, que a gente não evoluiu? Então, na verdade, teve várias questões aí nesse período, questões políticas, enfim, que fizeram com que fosse retirada a previsão da conciliação e ela acabasse retornando ao longo do tempo. Então, é realmente uma questão de conscientização social e uma questão cultural, né, que foi criada. Até a questão política que eu mencionei, existia antigamente a figura do juiz de paz, não como ele é hoje, mas para ele atuar como conciliador. E alguns partidos entendiam que essa figura retirava aquela autoridade do Estado, né? Então, os partidos mais liberais defendiam a figura do juiz de paz. E a oposição, por outro lado, achava melhor não, porque ia te retirar a autoridade do Estado. Né, que, de certa forma, o Poder Judiciário ele tem essa autoridade, né, para dizer, não, eu soluciono o teu conflito. Então, é isso que a gente está mudando hoje em dia, até esse viés político, né, sociológico, se eu posso assim dizer, não tenho tanta autoridade, né, nessa área, nessa temática, mas eu acho que existe uma questão sociológica também aí envolvendo a questão da autocomposição. Muito bem, realmente é uma questão, não sabia que era das ordenações filipinas, faz muito tempo. Eu sabia que na primeira Constituição de 1824 já existia a questão da conciliação consignada lá. Em outros países a gente sabe, né, professora Daniela, que é muito mais comum essa prática, é uma prática muito mais aceita pela população. Mas assim, nós vemos que conciliação, mediação e arbitragem são métodos que parecem ter grande potencial, mas por que as pessoas evitam esses métodos então? Eles parecem excelentes, mas se a gente vai procurar um advogado, geralmente ele vai querer entrar com a ação, não vai querer nem conversar. Por que isso acontece? São vários fatores, né? Eu acho assim, arbitragem. Vou pegar um caso prático. Caso do meu pai, quando foi fazer um contrato de locação de um imóvel no litoral. E aí viu lá que na cláusula, no modelo do contrato, previa lá que tem aquela cláusula, né, gente, de cláusula de eleição de foro, né? Então, se tiver algum problema relacionado aqui ao contrato de locação, vai ser solucionado pela Câmara Arbitral tal. Aí ele vem e mostra para mim e diz, isso aqui eu tô achando estranho, Dani, essa Câmara, isso aqui é confiável? Por que ele desconfia da Câmara? E por que ele confia no Poder Judiciário? Por causa é uma instituição há muitos anos, né? Então, ele sabe que se ele submeter o conflito dele ao Poder Judiciário, vai ter uma solução. Pode ser que não seja a que ele queria, mas vai ter. Muitas pessoas precisam ajuizar uma ação de despejo, por exemplo, ou de consignação em pagamento, alguma coisa envolvendo aí questões locatícias, né? Então, ele sabe que vai ter essa solução. E a Câmara de Arbitragem ele não conhece, ele não sabe do que se trata o procedimento. É uma questão aí talvez de falta de informação, né? Meu pai, por exemplo, ele não precisa estar assistido por um advogado para fazer um contrato de locação, assim como as pessoas, né, não precisam. Então, isso é uma questão que precisa ser orientada à sociedade como um todo. Que sim, a Câmara de Arbitragem ela tem tanta efetividade quanto o Poder Judiciário e ela pode ser muito mais rápida, né, muito mais célere aí para solucionar o seu conflito. Só que tem um porém, pode ser mais custoso, né? Ela é um procedimento particular, então pode ser mais caro. Eu vejo isso um ponto de resistência relacionado à arbitragem. Agora, conciliação e mediação tem alguns pontos, por exemplo, assim, se eu tenho um conflito familiar, eu estou passando por um processo de divórcio, eu passei por uma situação muito delicada com o meu ex-cônjuge, a gente não consegue se falar e eu não quero falar com ele. Então, o advogado, o juiz vai me oferecer uma audiência de conciliação, eu vou ter que encarar ele frente a frente, eu vou ter que falar com ele, a pessoa, né, me ofende, a pessoa não me deixa falar, a pessoa não me escuta. E não precisa ir muito longe. A gente fala questões familiares porque a gente sabe da delicadeza dessas questões, né? Mas às vezes uma questão de conflito empresarial, envolvendo uma dissolução de sociedade, ou mesmo, às vezes até um acidente de trânsito em que as pessoas não se conhecem, mas ela passou por uma situação tão difícil ali que ela precisou passar por cirurgia,
às vezes a outra parte se omitiu, enfim, a gente não sabe qual é o sentimento da pessoa, né? Então, é por causa desses sentimentos que as pessoas podem evitar querer se expor e passar por isso ali na audiência. Mas daí a importância da orientação, tanto do advogado como de um bom mediador, um bom conciliador, porque ele vai procurar entender aqueles sentimentos e fazer, principalmente na mediação, com que as pessoas elas restabeleçam aquele diálogo. Primeiro ele vai deixar com que as pessoas falem, que elas desabafem, para que elas consigam restabelecer e dialogar ali. A gente sempre fala na mediação que o que passou ficou no passado. E agora é daqui para frente, né? Olhar daqui para frente. Então, é importante que o mediador ele tenha uma postura correta, uma postura adequada para conduzir aquele procedimento, deixar as partes à vontade. É claro que esses procedimentos eles não podem ser forçados. Se a pessoa disser que não quer, tudo bem, ponto final. Mas é importante orientá-la bem, porque pode sim ser um procedimento muito efetivo, né? E muitas vezes, nesses casos de família, por exemplo, que eu atuo bastante, a gente costuma falar para as pessoas, olha, por que não colocar uma pedra nesse problema, nesse conflito agora e seguir a vida daqui para frente? Porque, veja, às vezes você está evitando aquele diálogo, evitando aquela conversa, só que esse processo vai perdurar anos e aquilo vai ficar, poxa, toda noite você vai dormir pensando naquilo. É ruim. É uma questão pessoal, né? É para além do trabalho. E a gente tem esse dever também perante os nossos clientes, como advogados, e o mediador também ali, né, como mediador. Então, acho que eu até falei demais, né? Imagine. Mas eu acho que é essa questão da resistência das pessoas, assim, e é a falta de orientação mesmo. E quando a gente fala em mediação e conciliação, há diferença entre esses dois institutos? Tem uma pequena diferença. Até o Código de Processo Civil ele vai abordar isso. Eu acho que é artigo 165, parágrafo 2º e 3º. Depois me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que é isso. Então, ele vai dizer que, preferencialmente, na conciliação, serão causas em que as partes não têm um relacionamento prévio. Tá? Então, é um procedimento mais simples. O conciliador ele acaba fazendo propostas de acordo mais efetivas ali. Então, vou dar um exemplo prático. O caso do acidente de trânsito ou ação contra empresas de telefonia por inscrição do nome em cadastro de proteção de restrição ao crédito, por exemplo, ou ação contra empresas aéreas. Acontece muito, extravio de bagagem. Vai para a conciliação, né? Vai tentar fazer lá uma proposta de acordo, efetivamente relacionada a valores. É um procedimento um pouco mais simples. A mediação, ela já envolve um procedimento mais complexo. Ela tem lei própria que a regulamenta, né? A lei de mediação. E aí, ela é aplicada preferencialmente em situações em que as pessoas têm um relacionamento prévio. Então, situações envolvendo conflitos familiares, situações envolvendo, por exemplo, a dissolução de sociedade, que eu falei ali. Às vezes, uma situação de um contrato de aluguel, por exemplo, em que as pessoas elas têm relacionamento de amizade ou há anos ali, pode ser que seja melhor encaminhar para uma mediação. Algum conflito possessório, né? E aí, na mediação, o mediador ele vai trabalhar alguns aspectos importantes para restabelecer primeiro o diálogo e depois seguir para propostas de acordo, que normalmente não é o mediador quem vai fazer, mas as próprias partes. Não, claro, excluindo o mediador de fazer algumas sugestões. Mas aí é uma questão bem mais específica que a gente pode conversar posteriormente. Sim, nós temos muitas dúvidas ainda sobre esse tema tão importante, mas agora nós temos que ir para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Supercanal 13.1, TV Cultura, 13.2
TV Profissão 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itapé do Sul. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda Bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. é muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda Bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. é muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itapé do Sul. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal,
possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Estamos de volta para continuar o nosso bate-papo sobre as competências do mediador e do conciliador com a professora Daniele Farinhas. Professora, antes dos comerciais, a senhora estava explicando para a gente a diferença entre a conciliação e a mediação e estava falando que cada uma delas tem algumas competências. Pode especificar quais são essas competências, como que elas funcionam, suas diferenças e tal? Veja, Jennifer, o conciliador e o mediador, geralmente, o curso em que eles fazem para se capacitar para aquela função é o mesmo, né? Mas nesse curso, você vai aprender que a tua postura como conciliador, ela é um pouco diferente da postura do mediador. O conciliador, ele pode ser mais prático, ele pode ser mais rápido ali, tanto na hora de fazer uma declaração de abertura. O que é a declaração de abertura? É explicar como que vai ser o procedimento da audiência, então que ela é voluntária, que ela é confidencial, enfim. E o conciliador, ele vai ser mais ativo na audiência. O que eu quero dizer com isso? A gente gostaria de, né, eu gostaria de ouvir, supondo que eu sou conciliadora, eu gostaria de ouvir, então, Jennifer, você como parte autora, primeiro quero saber qual que é a tua expectativa para essa audiência, depois passo a palavra para a parte requerida. E aí eu já direciono, pergunto, Jennifer, você tem interesse em acordo? Existe algum valor em mente? Vou mediando ali, passando, né, para a parte requerida e nós tentamos juntos chegar numa composição. Já como mediadora, a minha postura precisa ser um pouco mais passiva e eu preciso ir com mais cuidado durante essa audiência. Pode ser que eu tenha que fazer sessões individuais. Se eu estou trabalhando num processo de divórcio, provavelmente eu tenha que fazer. Por quê? Para evitar essas ofensas que acabam prejudicando o andamento da audiência. Isso acontece porque as pessoas elas estão muito afetadas pela situação ali, emocionalmente afetadas, elas precisam desabafar. Mas é melhor ela desabafar comigo, porque ela vai dizer, ele fez isso, ele fez aquilo, ele é assim, ele é assado. Ela vai reclamar de coisas que não tem nada a ver com o mérito do processo e vice-versa, né? Ela, ele, enfim, eles, elas, né, vão reclamar. E é melhor que ela fale para mim, porque eu ali como mediadora, como uma terceira imparcial, vou ouvir e eu vou guardar aquilo que é importante e descartar o que não é. Agora, se eu deixar aquilo ali acontecer na audiência, os dois se agredirem, muitas vezes os próprios advogados das partes acabam desferindo alguma ofensa, alguma agressão ali verbal, e isso prejudica o andamento da audiência. Então, o mediador ele tem que ter essa postura, ele tem que saber o momento de fazer uma reunião, uma sessão individual. Quando a audiência é presencial, funciona realmente assim, as pessoas saem da sala e o mediador fica só com a parte que ele vai falar ali e o seu advogado na sala. E quando é virtual é muito fácil também, né? As plataformas digitais como o Zoom, como o Microsoft Teams, elas separam as salas, depois retorna todo mundo para a mesma sala. E o mediador ele pode fazer quantas ele quiser. Né? E assim, tem algumas técnicas de mediação, a gente aprende também técnicas de negociação. Você pensa assim, nossa, mas negociação está relacionada a vendas. Gente, não. Negociação está relacionada à vida. A gente negocia o tempo todo, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E não é só para comprar ou vender coisas. É com os nossos amigos, é com a nossa família, é no nosso trabalho, com nossos chefes, com os nossos colegas. Então, o mediador e o conciliador também, eles aprendem essas técnicas e eles utilizam elas nas audiências também. Essa é uma informação importante, professora Daniele, tanto para aquelas pessoas que têm interesse em atuar como conciliadores, mediadores,
quanto para aquelas pessoas que vão participar de um processo, que são partes em um processo, né? Para que elas já vão sabendo que ali é um lugar seguro, porque as informações ali não vazam, né? Não fica na ata, escrito na ata o que as pessoas falaram, nem nada. Não, não. A audiência de mediação e de conciliação, ela é sempre confidencial, ela não pode ser gravada e tudo que é falado lá não pode ser trazido para fora do processo. Até muitas vezes eu falo de casos práticos onde eu atuei, mas assim, sempre protegendo a imagem das partes, questões ali peculiares, eu nunca vou trazer aqui a público porque eu assumi um compromisso, né, perante o Tribunal de Justiça e perante as partes da confidencialidade. Então, isso até um mediador ou um conciliador que fizer isso, ele sofre penalidades e as partes, elas também se comprometem né, com a confidencialidade. Então, sim, é um lugar seguro e na ata só vai constar o termo de acordo ou que a audiência foi infrutífera. Quando a gente faz a audiência virtual, a ata ela precisa ser lida e essa leitura precisa ser gravada para servir como assinatura, né? Como consentimento das partes, porque não tem como assinar ali. Então, pelo menos aqui no Paraná, não sei como funciona nos outros estados, né? Mas no Tribunal de Justiça do Paraná a gente faz dessa forma, tá? E professora, para quem deseja ser, a gente está falando sobre as competências do mediador e do conciliador. Para quem deseja ocupar essas funções, como é que funciona? Eles precisam fazer algum curso, uma graduação? Eles precisam... Qual que é o procedimento para me tornar um conciliador, um mediador? Olha só, Jennifer, existe a mediação e a conciliação judicial e a extrajudicial. E a gente tem uma diferenciação importante nesse aspecto, que é o seguinte, a exigência do curso credenciado ao Conselho Nacional de Justiça. Então, se eu quero atuar como conciliadora ou mediadora extrajudicial, tá? Eu posso me capacitar da forma que eu desejar, desde que eu obtenha ali a confiança das partes para ser designada como uma conciliadora ou uma mediadora extrajudicial. Então, eu tenho, por exemplo, dou aula no curso de gestão de serviços jurídicos e notariais da Uninter. E eu tenho alunos graduados nesse curso que atuam como mediadores extrajudiciais, tá? Porque o curso, ele tem disciplinas que envolvem mediação e conciliação, então existe sim uma capacitação. E claro, tem alguns alunos que fizeram especializações, enfim, mas que atuam nessa área. Esse é um exemplo. Temos também aqui na Uninter curso de mediação, conciliação e arbitragem, tá? Inclusive, eu leciono nesse curso, uma das disciplinas é competências do mediador e do conciliador. A professora Jennifer também leciona lá, ela dá aula de direito de família, não me recordo exatamente o nome da disciplina, mas é o direito de família aplicado, né, à mediação e à conciliação. E, bom, então... As pessoas que se formam nesses cursos, que buscam outras especializações, elas podem sim atuar na área extrajudicial. Dentro do Poder Judiciário, a burocracia e a rigidez é um pouquinho maior. Então, para eu ser um conciliador judicial, eu preciso fazer o curso credenciado ao Conselho Nacional de Justiça. Ah, é só o Conselho Nacional de Justiça que oferece esse curso? Preciso ir para Brasília? Não, não precisa. Até um tempo atrás, eles estavam ofertando cursos online em razão da pandemia do coronavírus. Hoje, eu acredito que não tem mais. Precisa confirmar essa informação, mas eu acredito que não tem mais cursos à distância. Mas existem outras instituições. A OAB, ela oferece cursos que são credenciados ao Conselho Nacional de Justiça, os próprios tribunais de justiça, as escolas de magistratura. Eu fiz meu curso na Escola de Magistratura aqui do Paraná. Então, tem essas instituições também. É importante pesquisar junto ao tribunal aí da sua cidade ou no próprio Conselho Nacional de Justiça, você consegue obter essas informações. Para ser mediador judicial, eu também preciso fazer esse curso, né? Só que tem um outro requisito. Eu preciso ser graduado, preciso ter uma graduação há pelo menos 2 anos. Precisa ser direito? Não. Pode ser qualquer graduação.
Tem uma colega mediadora que é graduada em Educação Física, professora de Educação Física aposentada, fez o curso de mediação, é uma excelente mediadora. A maior dificuldade dela foi para fazer as atas, porque ela não estava ali familiarizada, mas assim, aprendeu rápido e é uma excelente mediadora. Tem uma outra colega também que é psicóloga, mediadora. Então, assim, a gente vê que a mediação, claro, ela está inserida no campo do direito, mas ela abrange outras questões, né? Então, por exemplo, alguém formado em sociologia, acho que seria excelente, né, para mediação. E por aí vai, né? Então, existem outros cursos, eu até falo, né, para os alunos da Uninter, do curso de mediação, que desejam ser mediadores judiciais, poderão ser, desde que esperem aí o prazo de 2 anos, né, depois da sua graduação. Então, são esses os requisitos. É muito legal saber disso. Então, tanto a conciliação quanto a mediação podem ser extrajudiciais ou judiciais, e Sim. daí seguem esses requisitos que você falou pra gente. Quem tiver interesse, pode então entrar no site do CNJ ou do tribunal da sua região, consultar como é que funciona, né? Exatamente. E dentro dessas técnicas, dessas questões da negociação, o que pode ser feito, por exemplo, quando uma das partes não quer negociar? Chegou lá, qual que é o caso? Daí o autor conta o caso. Réu, o que você tem a dizer sobre isso? Eu não tenho interesse em conciliação. O conciliador tem alguma coisa que ele possa fazer nesse momento para tentar levar a pessoa a compreender a importância da conciliação? Porque, infelizmente, professora Daniele, o que eu vejo também é que as pessoas, elas não levam a sério, elas não querem conciliar, elas querem dar a decisão para a mão do juiz e tirar da mão delas o mais rápido possível. Então, elas chegam lá já, não tem acordo. E é isso. Nessa situação, o mediador, conciliador, eles têm alguma técnica que eles possam usar para tentar fazer com que as pessoas pensem melhor, tentem fazer o acordo ali? Tem sim, Jennifer. Veja, é importante começar a audiência com uma boa declaração de abertura. Por quê? Porque com uma boa declaração de abertura, deixando as pessoas seguras, deixando as pessoas à vontade e demonstrando a importância daquele procedimento, eu vou estabelecer rapport com as partes. Rapport, sabe o que é rapport? Acho que eu sei, aquela conexão que a gente tem. Exatamente, Jennifer, é uma conexão, né? Ele vem do francês, né? Essa palavra vem do francês e significa justamente isso, criar uma conexão com o outro. Então, quando eu faço uma boa declaração de abertura e crio essa conexão com as partes, vai ser muito mais difícil da outra parte dizer não tem interesse. Agora, se eu me apresento de forma muito rápida, ou se eu faço uma declaração ali lendo alguma coisa e a pessoa não está nem prestando atenção, como é que eu vou criar essa conexão, né? Claro que se ainda assim, mesmo fazendo uma boa declaração de abertura, estabelecendo um rapport, pode acontecer da pessoa realmente não estar interessada. E eu posso tentar investigar os motivos do desinteresse, que podem ser vários. Às vezes o advogado tem interesse em honorários, ele acha que fazendo um acordo ele não vai receber. Às vezes a pessoa está realmente muito afetada emocionalmente, e aí eu posso tentar fazer uma reunião individual para que ela desabafe, para apaziguar ali aquele sentimento dela, para acalmar aquele sentimento dela. E claro que nem sempre você vai conseguir fazer o acordo. Vai ter situações em que a parte requerida, por exemplo, não tem condições financeiras, nem de fazer o acordo, nem de pagar no cumprimento de sentença. E aí? Devo, não nego, pago quando puder. Né? Não consigo, não tem como fazer o acordo. Então a gente tenta, a gente explora opções, né? Existe essa possibilidade de explorar opções de parcelamento, uma prestação de serviço em forma de pagamento, enfim, por isso é importante a criatividade do mediador e do conciliador ali para ele poder explorar opções e apresentar para as partes, mas existem situações em que não vai ser fechado o acordo. Agora, isso eu falo em relação à resistência da parte requerida, né? Da parte que normalmente deve. Agora, da parte autora, quando ela tem resistência, aí realmente precisa de uma orientação ali
eu posso trazer um caso prático? Claro, claro. Então, teve um caso, há pouco tempo, em que eu participei aí de uma audiência de conciliação e a resistência da parte autora em fazer o acordo era por uma diferença muito pequena de valores, muito pequena mesmo, assim. E eles ficaram naquele bate-volta, sabe? Aumenta R$100, diminui R$100 e ficou naquilo de 100, 50, assim, um valor que, né, claro, eu sei que R$100, não posso dizer que é pouco, mas assim, para a questão processual ali era pouco, entende? Era um valor ínfimo para aquela questão ali e eu tomei a liberdade de falar para o advogado da autora, dizer assim, olha, eu posso conversar com a fulana? E aí ele falou, pode. E aí eu expliquei para ela, quase uma aula de processo civil para explicar para ela como que funciona o cumprimento de sentença. Para dizer, olha, o requerido ele está se dispondo a lhe pagar, ele vai lhe pagar parcelado, né, porque esse era o combinado, e ele vai lhe pagar esse valor. O que vai acontecer se a senhora não aceitar esse acordo agora? O que provavelmente vai acontecer? Vai se iniciar o cumprimento de sentença, ele vai ser intimado para pagar, né, essa dívida. Se ele não tiver dinheiro, vão procurar bens ou valores nas contas dele e se não encontrarem, o processo vai ser suspenso. Eu até acho que falei na época da audiência, falei, é aquela máxima do devo não nego o pago quando puder. É isso que acontece. Então, não seria melhor garantir esse dinheiro agora, porque ele está se comprometendo. Ele disse que vai fazer um empréstimo, vai fazer esse pagamento e caso ele não faça, a senhora tem esse termo de acordo que funciona como título executivo. O que significa? Significa que se ele não pagar, a senhora volta aqui e esse cumprimento de sentença vai se iniciar. E ela imediatamente aceitou o acordo. Por que o advogado dela não falou isso para ela? Eu não sei, Jennifer. A gente às vezes não entende as razões, né? O próprio advogado pensa que chegar lá no cumprimento de sentença ele vai ter mais honorários, só que ele não lembra que às vezes realmente a outra parte não tem condição financeira, nem para pagar os honorários dele. Então, eu sempre falo, a importância é essa questão de uma boa orientação mesmo. Claro, existem várias técnicas, existem técnicas de negociação, gosto bastante, falo delas aí no meu livro. Tenho também um canal no YouTube, junto com a professora Jennifer, onde a gente fala sobre técnicas de negociação. Então, se você se interessa sobre esse tema, pode seguir a gente lá, né? Se a professora... Sem dúvida, pessoal. É um canal muito legal, nossa parceria, para falar, para incentivar a conciliação e uma mediação, a arbitragem, qualquer tipo de negociação mesmo nas ações do Brasil, porque como advogadas nós sabemos como é difícil levar um processo à finalização. E também, professora Daniela, um adendo rápido, eu tenho instruído os meus clientes em relação a isso, para a gente tentar a conciliação, porque é muito mais custoso. As pessoas, às vezes, elas não medem que se chegar ali e tiver que fazer um agravo de instrumento, por exemplo, você vai ter que pagar. Então, é muito mais econômico para todo mundo. Às vezes, aquela diferença de R$100 ali que a senhora estava falando, não vale as custas do agravo de instrumento que vai ter que ser impetrado na frente. Então, você já perdeu o dinheiro ali. E a economia não é só de dinheiro, né, Jennifer? É de tempo e paz. Tempo, como a professora Daniela fala sempre, inclusive nos vídeos, tempo é o ativo mais valioso que a gente tem e o único que não volta. É verdade. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, professora Daniela, por trazer aqui de novo para a gente muito conhecimento sobre as competências do mediador e do conciliador. Se vocês tiverem interesse em saber mais, em aprender mais sobre esse assunto, esse livro está disponível na Intersaberes, na editora Intersaberes, à venda. Eu acho que vale super a pena para todo mundo, mesmo que você não seja da área, que você queira entender um pouco melhor como funciona essas novas técnicas. Novas não, né? Essas técnicas tão antigas, mas que agora estão tão em voga e são tão importantes. Passar para a professora Daniela se despedir de vocês. Eu só tenho a agradecer, Jennifer, pelo convite. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, com vocês. Se tiverem dúvidas, mandem aqui, façam seus comentários, suas sugestões. Será muito legal responder vocês.
Se quiserem, me sigam lá no meu canal Daniele Farinhas, né? O meu canal com participação da Jennifer. E, claro, o livro também está à disposição. Eu só tenho a agradecer, desejo a todos um excelente final de semana aí, né? Com feriado e ótimos estudos. Então é isso, pessoal. Um ótimo feriado para vocês. Eu me despeço porque é o meu último programa do ano. Um grande beijo e até ano que vem. Tchau, tchau!